Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, reunidos pelo amor de Cristo Senhor, celebramos a fé e o dom da paz. A paz de Jesus que Santo Antônio promoveu delicadamente durante toda a sua vida, à luz da bem-aventurança proclamada pelo próprio Jesus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 a 16. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 a 16. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha em que Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei da Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E eu te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor do que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. E trazei-o fora, e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote em cima do povo. Então vieram os homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram com pedras, e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jezreelita, o qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o Jezreelita, para a possuir. Então aqui a gente viu nessa primeira leitura, né, Nabote sendo condenado por Jezabel, né, porque ele não queria, né, dar a vinha, né, para Acabe. Né? Então nós vimos aqui, né, Nabote foi apedrejado e morto. Né? Então mostra aqui, né, eles falaram aqui, né, que Nabote amaldiçoou, né, o Deus e ao povo, e aí por isso, né, ele foi condenado à morte. E aí, depois disso, Acabe, né, foi até a vinha, né, de Nabote, né, e dela tomou posse. Então que a gente possa realmente refletir, né, sobre isso, né, que a gente possa realmente sempre, né, refletir sobre isso, né, e que ao contrário do que aconteceu aqui, que nós realmente possamos sempre, né, estarmos em paz, né, estarmos em harmonia com Deus, né, e com os nossos irmãos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito:
olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser ouvir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Então, nós hoje celebramos, a memória litúrgica de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio era conhecido pela sua inteligência e sagacidade. Como grande conhecedor da fé, era chamado martelo dos hereges. Santo Antônio soube muito bem encarnar pela sua humildade e amor a Deus e ao próximo os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus, que no Evangelho de hoje, ele fala pra gente, nos ensina a quebrar o espiral do mal, derrubando a lei de Italião como critério de ação. De fato, o discípulo do reino deve agir sempre de maneira pacífica e estar consciente do que é pela caridade e pela prática do amor que poderá transformar a realidade no qual está inserido. Então, sem dúvidas, a paz será uma realidade reinante apenas quando formos capazes de promovê-la, pelo exemplo do bem que praticamos, que nós realmente possamos pagar o mal que nos fazem com o bem, que nós realmente possamos sempre fazer o bem a todos. Então, que Santo Antônio nos dê constância na fé e pureza de coração para que saibamos responder com sabedoria às insinuações do mal, que muitas vezes nos inclinarão a atitudes de revide e ataque, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.